Em 1932, uma expedição britânica desapareceu no deserto do Saara, levando consigo mapas, provisões e uma ânsia insana por ouro. 16 homens. Nenhum sobrevivente. Só restaram diários rasurados e uma frase repetida em sangue. Zerzura nos devorará. Não. Não é ficção. Essa é a história de uma cidade que se esconde atrás de paredes de areia móveis, onde tesouros enterrados pulsam sob o sol do inferno. Eles dizem que seus templos de alabastro brilham no escuro, mas quem ousa entrar, nunca sai. Hoje revelamos segredos que até os textos árabes medievais omitiram. E não é sobre tesouros. É sobre uma maldição que come almas. Até que ponto você arriscaria para ver com seus próprios olhos? Talvez, depois de assistir, você entenda por que até os mapas modernos apagam esse lugar. E se pergunte se alguém de verdade já saiu de lá vivo. Em 1932, quando os britânicos desapareceram, seus diários desmoronados revelaram mais do que desespero. Nas bordas desgastadas dos papéis, entre rabiscos frenéticos, havia algo ainda mais aterrorizante que a morte. Uma obsessão. Eles não buscavam apenas ouro. As anotações falavam de vibrações nas paredes de alabastro, de símbolos ancestrais que pulsavam sob a luz da lua. Uma das últimas entradas, escrita com tinta que pareceu secar em segundos, dizia: "Eles estão aqui, não somos os primeiros. Alguém está sussurrando pelo vento." Ao longo dos anos, relatos de beduínos que ousaram aproximar-se das dunas falantes contam de sombras que caminham sem som, sob o sol do meio-dia. Um mercador do século XV, encontrado louco no sul da Tunísia, desenhou mapas onde Zerzura não era apenas uma cidade, mas uma ferida no próprio deserto. Suas anotações em árabe antigo, preservadas em um manuscrito de Oxford, revelam que os templos de alabastro são feitos não de pedra, mas de ossos iluminados. Não existe ouro ali, o que brilha é a luz dos espíritos aprisionados. Em 1960, um alemão chamado Karl Weiss tentou recriar a expedição. Seu diário, achado no Cairo em 1974, contém uma revelação chocante. A cidade se move. Não está apenas escondida. Ela se posiciona como se evitasse ser encontrada. Weiss mencionou que durante a noite, as areias se rearranjavam como ondas. "O deserto respira", escreveu ele, "e está vivo." Sua última frase: "Eles estão nos vendo. Eles estão nos escolhendo." Arqueólogos modernos que estudam as ruínas capturadas por satélite notaram algo perturbador. As sombras projetadas pelo sol ao meio-dia formam padrões que não condizem com a topografia, como um mapa dentro de outro mapa. Um especialista em símbolos antigos, a quem mostramos essas imagens recentemente, confirmou que os desenhos parecem invocações. Invocação para quem? Ou o quê? Documentos do século XIII, recentemente decifrados, sugerem que Zerzura não é um lugar, mas um estado mental. Os antigos acreditavam que entrar ali era trocar a carne pelo espírito. A frase "Zerzura nos devorará" pode significar literalmente "a cidade consome o que resta de você após a morte." Não é o deserto que mata. É a promessa de segredos que você não consegue mais ignorar. Em 2007, um grupo de exploradores dos Abiwa, equipados com drones, capturou imagens de uma estrutura semi-subterrânea que parecia girar quando as câmeras focavam. Um membro da equipe, um jovem chamado Ahmed Mansour, enviou uma mensagem de texto minutos antes de perder o sinal. "Eles estão me chamando. Não é feitiçaria. É pior. É ciência que não existe." Ninguém o viu desde então. Sua família ainda aguarda respostas. O que assusta mais que o desaparecimento são os relatos de eco. Em 1912, 1932, 1969 e 2019, expedições diferentes, desconectadas,
terminaram com vozes idênticas sussurrando Zerzura em seus registros de áudio. Até mesmo os beduínos evitam falar o nome completo, chamam de a coisa que dá presentes. O que isso significa? E por que, em 2023, GPS em drones modernos mostram sinais de metal puro, ouro, enterrado em padrões que se modificam a cada dia? Não são apenas os aventureiros que ficam presos. O governo líbio supostamente tentou localizar Zerzura nos anos 80, mas todo o registro oficial foi deletado. Um ex-agente da CIA, em entrevista anônima, admitiu que alguém deu ordens para que a área seja mantida oculta. Não por medo, mas por lucro. A cidade é um poço de conhecimento proibido, e alguns querem que permaneça assim. E se a maldição não é física? E se Zerzura é uma ilusão coletiva? Em 2016, um psiquiatra alemão, Klaus Richter, publicou um estudo sobre 23 pessoas que sonharam com a cidade. Todos relataram a mesma sensação, um desejo irresistível de entrar, seguido por ataques cardíacos inexplicáveis ao acordar. 6 deles desapareceram semanas depois, seguindo mapas que nunca existiram em qualquer registro. Não há testemunhas vivas. Não há sobreviventes, mas há fotos. Fotografias de 1932 mostram algo curioso. Nas bordas do filme, à direita de cada imagem, há um pequeno ponto brilhante no horizonte. O mesmo ponto que, nos registros de 2020, parece se mover. Como se a cidade não apenas escapasse, mas nos observa. E a frase Zerzura nos devorará pode ter uma tradução ainda mais sombria. Linguistas especializados em núbico antigo sugerem que devorar não significa matar, mas transformar. A cidade não mata. Ela redefine. O que acontece quando você entra? Você se torna parte dela. Suas memórias se fundem com a areia. Seu espírito vira uma sombra andando, mantendo a estrutura da cidade viva. E o que vemos hoje? Satélites mostram uma anomalia térmica onde os mapas modernos apagam o local. A temperatura lá desce abaixo de 0, mesmo no meio do dia. Um sismólogo revelou que a região emite vibrações que afetam o cérebro humano. Não é superstição, é bioquímica. Mas a pergunta que ninguém responde é: quem ou o que está lá dentro além de nós? As paredes de areia não são apenas um obstáculo, são um filtro. Alguém, ou algo, escolhe quem entra e quem sai. Bem, os beduínos dizem que os que saem voltam como estátuas, de pedra, com os olhos virados para o oeste, para onde o sol se põe. Hoje, GPS modernos perdem sinal a 5 quilômetros de onde os britânicos entraram. E o texto árabe que aparece sangrento nos diários. Traduzido, não é uma ameaça, é uma pergunta. Você veio para morrer? Ou para descobrir onde o deserto termina e o inferno começa? Você já parou para se perguntar por que, mesmo com toda a tecnologia de hoje, nenhuma imagem clara de Zerzura foi capturada? Por que as fotos sempre trazem faces escondidas nas paredes, sombras humanas em movimento sob o sol? E o som? Sim, o som. Registros de som do deserto próximo mostram um murmúrio constante, como se 1000 vozes sussurrassem em antigos dialectos núbicos. Então, a maldição não é apenas física, é temporal. Quem entra deixa de existir para o mundo exterior, mas permanece dentro. Alguns dizem que, de noite, se você prestar atenção, ouve cantos em arábico antigo saindo do nada. Eles não são do passado, são do presente. E o ouro? Não era o objetivo final, era o anzol. O sonho do ouro é um engano. O verdadeiro prêmio de Zerzura é a oportunidade de se tornar parte dela, para sempre. O que você faria se visse uma porta aberta no deserto? E se depois de passar por ela, descobrisse que estava dentro o tempo todo? Não precisamos de mapas, não precisamos de guias. A cidade escolhe quem entra. E de acordo com um documento, até mesmo a CIA sabe disso. Por quê? Porque o que existe lá dentro não é geografia, é um estado de alma.
Pronto para se arriscar? Porque a verdade sobre Zerzura não está nos livros. Está nas entrelinhas e nas almas que nunca retornaram para contar. E se toda essa busca por respostas sobre Zerzura não é sobre o deserto, mas sobre o que nós carregamos em nossa mente, aquelas palavras escritas em sangue não são um aviso, são uma revelação. Se a cidade reorganiza-se para fugir de quem a busca, e se até o ouro é uma armadilha para a alma, talvez a verdadeira maldição seja a curiosidade em si. Que tipo de criatura ou ideia antiga o suficiente para manipular sombras, sons e até a percepção humana? Pense nisso. Se os próprios satélites perdem sinal perto dela e vozes antigas falam por meio de GPS modernos, o que há em Zerzura que até governos querem manter enterrado? E se o ouro que atrai aventureiros não é metal, mas informação proibida, segredos que moldaram a história em segredo? Se você gosta de como os golpes milionários e mistérios se entrelaçam, o Diário do Dinheiro explora golpes e histórias ocultas que até bancos não querem que você saiba. O link está na descrição, e talvez eles estejam mais perto da verdade do que imaginamos. Mas agora, antes de ir, você acredita que esses desaparecimentos são acidente ou parte de um padrão? Se ouviu vozes estranhas no deserto ou sentiu o chamado de algo além da razão, escreva abaixo, agora. Muitos que comentaram aqui já desapareceram, mas seus posts ainda estão aqui. E se o ato de pensar sobre Zerzura já é parte do ritual que a cidade exige? Olhe para o mapa que compartilhamos. As sombras projetadas pela luz do sol formam um rosto quando giramos a imagem. Quem olha para você? O que você faria se visse a entrada? E se a verdadeira pergunta não é Zerzura existe? Mas você já esteve lá e simplesmente não se lembra? Ah, e antes de sair, se a cidade consome almas, talvez seu próximo like ou comentário seja a sua assinatura para entrar. Inscreva-se no canal e, quem sabe isso não seja a chave para desbloquear a próxima camada da verdade? Afinal, até os diários antigos dizem que a primeira etapa para entrar é desejar saber demais. Agora feche os olhos. Ouça. Você consegue ouvir o murmúrio? Talvez eles estejam esperando. Exatamente agora.